Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso HR First, a primeira edição de um evento que vai colocar o RH como protagonista do presente e do futuro. Nosso foco é compartilhar conhecimento com vocês, trazendo os melhores profissionais e especialistas de recursos humanos. Meu nome é Patrícia Marinho e eu faço parte da equipe da Grow e é um prazer estar com vocês. Hoje conosco, Kelly Barra. Quem não conhece a Kelly das redes sociais, não tem como não conhecer. A Kelly é administradora com MBA em gestão de pessoas, coaching pela SBC e também Employee Branding pela Casper Libero. Atualmente, a Kelly atua como coordenadora Business Partner em Employee Branding e Diversidade na LD Celulose. Kelly, eu fiz um breve resumo, mas eu gostaria que tu te apresentasse para a gente. Seja muito bem-vinda. Prazer, Patrícia. É um prazer estar aqui com a Grow e queria muito agradecer pelo convite antes de me apresentar. Fiquei super feliz de falar aí, tomara que a gente tenha muitas pessoas ouvindo, todas essas pessoas que querem, falar de RH. E falando um pouquinho de mim, eu sou a Kelly, eu sou de RH desde que eu entrei no mundo, na vida profissional, eu estou no RH, então comecei de estagiária, passei por vários subsistemas e hoje passei por empresas como Bradesco, American Express, Algar, e hoje eu trabalho numa indústria, então um segmento totalmente diferente, com desafios aí de employer branding, que é uma indústria que está começando, então precisa ser atrativa para a região que eu estou numa região de Uberlândia, que é interior, e há 2 anos atrás, 2 anos e pouco, apaixonada por employer branding, por employee experience, e vendo oportunidade aí no mercado, porque tinham muito pouco perfis falando sobre esse tema. Eu resolvi, junto com a Larissa, criar uma página, onde a gente começou falando muito de employer branding, de marca empregadora, falando dos princípios, assim, trazendo conhecimento básico mesmo para a comunidade de RH, porque era um tema bem novo. E aí, com o tempo, a gente foi trazendo mais conteúdos mais gerais, de experiência, de cultura, de gestão de mudanças, tudo que o nosso público pede, a gente traz, Então, isso faz com que a gente estude bastante, converse com bastante empresa, esteja bem antenado aí com o mercado. Então, hoje eu concilio a minha vida corporativa, continuo trabalhando numa empresa, mas também tenho uma mini empresa, então eu tenho esse lado do empreendedorismo também. Já tenho um curso de business partner, a gente faz algumas coisas aí no digital também. Que legal, Kelly. Realmente, vocês são uma referência nesse assunto, não é à toa que a Grow convidou vocês. E nós gostaríamos de te ouvir agora. O que é o Employee Experience? Como é que se dá essa jornada para o colaborador? Patrícia, quando a gente fala de experiência, a gente está falando de humanos que têm experiência, A gente tem o comprador, a gente tem a pessoa que está dentro da nossa empresa, que muitas vezes é a mesma pessoa, E a gente está falando de experiências que têm muito a ver com sentimentos, com sensações, com coisas até intangíveis. Então, quando a gente fala assim, eu tive uma boa experiência na minha vida, A melhor experiência da minha vida foi o nascimento da minha filha, Quando a gente fala são coisas que fazem a gente ter uma boa recordação. Eu fiz uma viagem, eu queria voltar naquele hotel, porque lá eu lembro até do cheiro da comida, eu lembro da sensação de ver meus filhos correndo. Então, isso tudo tem a ver com a nossa experiência, quando a gente tem boa ou má experiência. Então, na empresa não é diferente. Quando a gente cria expectativa de entrar numa empresa, quando a gente está trabalhando numa empresa, a gente quer ir embora com uma sensação boa, a gente quer ir para a empresa com uma sensação boa, a gente quer acordar com vontade de ir. Isso é o melhor dos mundos, E isso são as experiências que fazem com que a gente sinta isso. Então, tem pessoas que falam que o meu resultado lá no final, a minha entrega dentro da empresa, tem muito a ver com a minha atitude, a minha competência e somado com a minha experiência. Então, eu tenho atitude, eu sou uma pessoa que tenho um background, tenho conhecimento, tenho tudo, mas o tipo de experiência que eu tenho no meu dia a dia, Como é que o meu chefe me trata, como é que é o relacionamento com as pessoas que estão ali dentro da empresa, isso é que faz isso que faz ser exponencial aí o meu resultado. Então, por isso que a gente vê tantas pessoas e tantas pesquisas falando que, 12% das pessoas estão engajadas, o restante está desengajado com a empresa, porque essas pessoas não se sentem
bem felizes ali, não se sentem, né? Por algum motivo elas não estão felizes mesmo de estar naquele ambiente. Então, quando a gente fala de experiência, e o Employee Experience, a gente está falando de todos os pontos de contato que a pessoa tem com a empresa, né? Ela tem uma sensação boa ou ruim. Então, eu chego para deixar meu carro na empresa e não tem estacionamento, não tem um lugar para deixar, e eu fico preocupada, aquilo me causa uma experiência ruim. Né? Eu deixei meu carro na rua e aí fizeram alguma coisa com o meu carro. Eu não vou ter um dia bom de trabalho. Então, por isso que as empresas pensam muito em toda essa experiência, de onde que ele vai deixar o carro, quando ele chegar na empresa, como é que a portaria, a pessoa que está na portaria vai cumprimentar essa pessoa, né? As empresas que pensam, sim, em Employee Experience, eles pensam na jornada completa. E aí, quando a gente fala de jornada, a gente pode estar falando de duas coisas. Uma que é o início, né? Eu começo a jornada desde o momento em que eu me interessei por uma vaga numa empresa, e eu já comecei o meu relacionamento com aquela marca empregadora ali, né? E aí, dependendo de como vai indo, eu vou querer entrar nela ou não, e dependendo, depois que eu entro, eu vou querer continuar naquela empresa ou não, né? Mas eu também tenho uma jornada pessoal ali do meu dia na empresa, que é desde a hora que eu acordo para trabalhar até a hora que eu chego na minha casa, como é que é essa experiência que eu tenho na empresa. Então, tudo isso faz parte do Employee Experience. E aí, então, fala-se muito dessa questão, né, Employee Experience, da jornada que vai somando todas as experiências que eu vou tendo durante o tempo de relacionamento com a empresa, vai somando, né, nessa jornada para eu saber, o saldo aqui é positivo ou negativo? Né? Eu tenho mais momentos de pico, né, eu tenho mais momentos de vale, falando da minha experiência, falando do meu desenvolvimento, né? Então a gente está falando da jornada. Então, desde o momento em que eu tive contato com essa empresa, fui contratado, como é que foi o meu onboarding, né? Até como é que eu mandei documentos para essa empresa, eu tive que preencher um monte de papel, ou eu consegui, a empresa conseguiu reduzir essa parte chata, né? E aí até, né, o clima organizacional, até chegar no momento da despedida, né, do offboarding ali, que também é uma parte que faz totalmente parte da jornada e que muitas vezes as empresas não dão tanta importância, porque já é um momento que eu não preciso mais, né, da pessoa, mas quando a gente fala de experiência, a gente está falando muito também como a gente está falando de sentimento, de coisas intangíveis, a gente está falando da sensação que as pessoas têm quando elas não fazem mais parte dessa empresa. E aí, o que elas falam para as outras pessoas, quando elas lembram, né? Se elas fazem parte de grupos de ex-colaboradores, se elas gostariam de fazer parte de grupos de pessoas que têm orgulho de ter passado por aquela empresa, porque é totalmente possível eu sair de uma empresa e ter um carinho gigantesco por aquela empresa, por tudo que eu vivi lá. Mas isso depende muito do saldo, né? Desse saldo de todas as interações que eu tive com essa marca empregadora ser positivo. Então, é isso, a jornada, o Employee Experience é composto por todos esses pequenos detalhes, esses pequenos momentos que fazem com que a gente se sinta bem ou mal no lugar, né? A gente está passando, né, por momentos que a gente chama agora de novo normal, né? Então, o Covid chegou, fez um arrastão em termos de colocar todas as pessoas em home office, agora com a vacina estamos voltando, né? Tu sentiu algum impacto na prática, né? Não sei se vocês conseguiram mensurar. Eu não sei se é um impacto, mas eu acho assim, as empresas que têm uma cultura, porque a gente ouve muitas pessoas falando, é difícil manter o engajamento, as pessoas estão mais desengajadas porque elas não têm essa interação de olhar no olho, né, tem muitas pessoas que acabaram entrando em empresas já nesse modelo e que não viveram o que outras empresas que já, né, e aí a gente tem a sensação de que quem já fazia parte da empresa já tem a cultura ali na veia. E quem não fez parte dessa interação mais presencial, acaba que não tem isso tão forte, não vai vestir a camisa. Eu não percebo isso pessoalmente, assim, eu não percebo isso numa empresa onde eu trabalho. Eu acho que, não sei se é porque eu também já cheguei na empresa e é uma empresa nova, que todo mundo já começou nesse modelo, né, de mais distante,
Mas eu acho que quando a empresa tem uma cultura de liderança próxima, das pessoas se preocuparem com a experiência. Agora a minha experiência que era presencial, agora ela é remota. Como é que eu vou redesenhar essa experiência, esse employee experience, para uma experiência remota, para que as pessoas se sintam parte, se sintam integrados ali, né? Não só a inclusão, mas ele se sinta pertencente àquele ambiente, independente de falar olhando no olho, ou falar ouvindo, ou falar por uma tela. Então, falando do que eu ouço, do que eu tenho ouvido, eu tenho ouvido, sim, que as empresas estão com dificuldade de lidar com isso, sim, né, as pessoas estão mais cansadas, é o momento também, né, eu tenho mães que estão convivendo, né, muito mais num ambiente mais estressante, né, embora o ambiente de trabalho seja estressante, agora morar no trabalho também é mais estressante ainda, então eu acho que são adaptações que as empresas vão precisar fazer, né, já deveriam estar fazendo, e muitas já estão fazendo, mas olhando para isso. E aí eu acho que é uma coisa legal de Employee Experience que a pandemia trouxe de diferente, é essa coisa. Eu acho que antes a gente olhava muito assim, a gente separava as personas que a gente fala, né, em Employee Experience a gente fala muito de conhecer a nossa persona para a gente desenhar uma experiência muito alinhada com a necessidade dessa persona, que a persona é sei lá, é um avatar que representa um grupo de pessoas. Então eu percebo que hoje em vez de a gente ter esses clusters, né, muito olhando para o lado corporativo, a gente olha para o lado mais humano. Então, a gente tem essas pessoas muito assim, quem são as mães que voltaram de licença maternidade, quem são, sei lá, os pais solteiros. E aí a gente vai precisar mapear quais são as experiências que essas pessoas têm dentro e fora da empresa, para a gente entender como é que a gente ajuda essas pessoas dentro da empresa. Então, as mães, elas estão voltando, elas precisam de ter uma flexibilidade na avaliação de performance, elas precisam ser avaliadas de uma forma diferente, porque já é uma pressão muito grande do lado de cá, então a empresa pode, né, tratar de uma forma mais leve do lado de cá, ou as mães precisam, sim, ficar em casa e, né, elas vão ficar mais confortáveis se elas tiverem, durante, sei lá, o primeiro ano, totalmente home office. Então, só que para saber disso, a gente tem que perguntar. E aí, é aí que entra essa parte que faz parte do Employee Experience, né, do desenho de jornada, do desenho na parte do design mesmo, que aí é usar design thinking, que é usar, né, ouvir as pessoas, entender qual é o problema que você quer resolver ali nessa jornada, entender qual que é esse vale, né? Entender como que é o dia de uma mãe na empresa, que momentos que ela está ali no vale sentindo uma emoção negativa e que momentos que ela tem uma emoção positiva, para a gente conseguir potencializar o que é positivo, para a gente trazer mais momentos que ela sinta essa mesma emoção positiva. E nesses vales, qual que é o problema desse vale? O que ela sentiu ali? Por quê? Como que a gente pode resolver? E aí traz a ideação, traz várias ideias mesmo, para a gente conseguir tirar ali a melhor ideia que vai ser eficaz. E por isso a gente precisa reunir um monte de gente. Não é mais a cabeça do RH que constrói jornada, não é mais a cabeça do líder, é a cabeça do usuário, né? Só quem tem um problema consegue contar para a gente qual que é o problema e dar as pistas de como é que a gente consegue ajudar a resolver. Trouxe um cenário bem importante, né? Porque a gente olha no LinkedIn e vê a prática que as empresas têm de receber um onboard, dar mochila, às vezes um copo, e a gente acha que aquilo ali é Employee Experience, não é? Então, assim, é importante tu trazer o desenho de jornada, de cada ação, como é medida para cada persona, como tu nos trouxe, né? Sim, sim. E eu queria fazer uma pergunta para ti acerca de, vocês conseguem mensurar essas entregas, essas ações? De que forma que isso se dá? Acho que não tem muito indicador diferente só para medir a entrega da jornada, mas quando a gente muda o modelo, por exemplo, da avaliação de clima, que a gente cria avaliações de pulso, em que eu consigo saber ali todo mês, né, como é que as pessoas estão, como é que elas estão satisfeitas ou não, que nota que elas dão, né, eu posso ter o INPS, por exemplo, para entender isso. Então, eu tenho até um exemplo real, né,
Aqui em Uberlândia a gente tem a Zup, que é uma empresa do Itaú, né? Faz parte do Itaú. E eles têm essa cultura muito regular, assim, de fazer as pesquisas de pulso, e eles perceberam que tinha alguma questão ali na qualidade de vida, né, das pessoas. Então, eles começaram a testar 2 modelos, né, para ver qual que funcionaria melhor. Um é diminuir a carga horária numa quarta-feira, então, assim, na quarta-feira de manhã, ninguém tem agenda e ninguém pode marcar nada na agenda, ou na sexta-feira, ter a Short Friday, né? Ter a partir das 14, 15 horas, ninguém trabalha. E aí, eles continuam medindo, fazendo a mesma pergunta para entender se essas 2 ações, elas surtiram efeito nesse sentimento, né, de que tinha alguma questão com qualidade de vida. Então, eu acho que a gente consegue medir perguntando, né? A gente testa essa hipótese de, isso aqui é uma possível solução. Se as pessoas tiverem um dia livre na agenda, elas vão, sim, ficar, né, se sentir mais satisfeitas com a qualidade de vida. Ou não. Na próxima pesquisa, se o meu termômetro lá continuar igual, eu vou ter que ter outras ações. Ou não. Então, vamos tornar isso aqui como uma prática da empresa. Né? A gente tem empresas aí, por exemplo, acho que o próprio LinkedIn, né, recentemente deu uma semana de folga para todo mundo. Assim, é uma prática, mas que tem que ser avaliada, porque muitas vezes não adianta a gente entender, falar assim, se o LinkedIn fez isso vai funcionar na minha empresa. Pode não funcionar de jeito nenhum, porque eu posso estar com outros problemas. As pessoas podem não querer estar ali na empresa por outros motivos. Não é porque elas estão cansadas, elas precisam descansar, mas elas não estão satisfeitas com outras coisas. Então, a gente tem que entender muito mais do que fazer benchmark, entender o que a empresa X, Y, as referências estão fazendo, né, para a experiência, porque isso resolve um problema dele, né? Ele com certeza, falando de LinkedIn, eles não iam falar do nada, vamos dar uma semana de folga do nada, né? Eles têm muitos dados, usam People Analytics, entendem muito. Agora, se a minha empresa não entende qual que é o que é o vale dela, né? Onde que eu posso melhorar a experiência, não adianta ela fazer nada. E aí tem o Jacob Morgan, né? Que é uma pessoa que fala de Employee Experience, que tem livros e tudo, e ele fala muito que Employee Experience está relacionado com tudo que faz uma pessoa querer entrar na minha empresa ou não querer sair da minha empresa, né? Então a pessoa não vem para minha empresa porque ela tem pulso colorido, ou ela tem festa junina, ou ela tem o kit do onboarding. Ninguém entra numa empresa por isso, ela entra por fatores muito mais pessoais, relacionados à carreira, relacionados a liderança, a pares, né? O vínculo que ela cria ali na empresa. E ele traz que o Employee Experience é composto por tecnologia, por espaço físico e por cultura. E se a gente pensar agora que a gente tem um espaço físico que não está mais, né, para muitos não está mais na empresa, a tecnologia, lógico que tem empresas que não têm, que faz muita diferença para a experiência, lógico, mas é comprável, né? Assim, a gente pode, se eu tiver dinheiro, eu compro a tecnologia. Agora, o que pesa mesmo é a cultura, né? Se é a cultura que prioriza segurança psicológica, né? Se tem isso na prática mesmo, não só no mural lá, no cartaz, mas que aquilo acontece mesmo na prática. É isso que faz com que as pessoas tenham boas experiências, né? Perfeito. Quem te inspira para a atuação com essa prática de Employer Experience? De empresas? Uma empresa que me inspira? Não dá para não falar de Netflix, né? Porque tem pessoas que falam que o manual de cultura do Netflix é o documento mais importante do Vale do Silício, né? Se a gente for pensar a quantidade de coisas que o Vale do Silício fez e falar que um documento de cultura é o mais importante, não dá para não falar deles. E eu acho que inspira muito por isso, assim, a gente não sabe quem é, eu não sei, pelo menos, quem é a pessoa que cuida de Employer Branding no Netflix, que cuida de Employee Experience, porque é cultura, né? É uma coisa que a liderança se preocupa o tempo inteiro, né? O RH, lógico, mas já está impregnado nas pessoas. Então, eu tenho empresas que
são bem preocupadas com a experiência do colaborador, que cria essa coisa sistemática, que é um começo, né? A gente precisa ir sistematizando, olhando para a jornada, desenhando tudo, mas quando a gente chega num nível, né, mais alto, aí, sei lá, nível 5 de maturidade de Employer Branding, Employee Experience, tudo some e tudo vira experiência. Então, independente do Netflix ter essa coisa que poderia ser até criticada, né, de priorizar, lógico que transparência, né, responsabilidade, né, ter autonomia com responsabilidade, que isso é famoso da cultura deles e que isso reflete na experiência das pessoas, mas a própria densidade de talentos que eles trazem, que são pessoas, eles querem ter pessoas fora da curva, né, assim, pessoas medianas não fazem parte do quadro. Mesmo assim, é uma cultura que, porque se eles chegaram nesse modelo e eu só tenho pessoas que também convivem com pessoas alto nível, todo mundo vai ficando cada vez melhor, né? Então, eu acho que isso é uma referência. Uma outra empresa que é brasileira, que me inspira muito, é a Natura, porque tem essa questão da sensibilidade de olhar o indivíduo, a necessidade, independente do que as outras empresas estão fazendo. Eles têm muita coerência, né, da forma como eles se posicionam no mercado, como o presidente, né? Acho que eles foram os primeiros que eu vi colocando essa questão de bloquear horário de almoço para as pessoas não... eu vejo tudo muito genuíno, assim. E não é a questão de dar o presente, né? Então, eu comentei da folga. Eles deram folga para as mães no Dia das Mães, inclusive para as mães das indústrias. E quando perguntaram, folga, mas a Natura tem tantos produtos, vocês não deram um presente? Não, claro que a gente deu, isso é mal. Mas pensar na pessoa, como ela vai estar feliz de estar no Dia das Mães ou num outro dia em casa com a sua família, isso é pensar na experiência, porque é entender que a pessoa que está na empresa ou está em casa é a mesma pessoa, ela sente a mesma coisa, né? Então, é uma cultura que inspira. Eu noto exatamente isso, né? O quanto as pessoas ainda, elas equivalem a experiência com bens materiais. E tu trouxe um exemplo riquíssimo. Sim. Uma folga, às vezes, é mais importante para aquela mãe do que um presente, embora ela tenha ganhado, mas trouxe um exemplo bem tangível para que a gente possa trazer para as pessoas que estão nos assistindo, né? E aproveitando esse gancho, eu queria que tu nos trouxesse para a empresa que ainda não tem e quer desenvolver o Employee Experience. O que tu diria de sugestão para iniciar? Eu acho que iniciar, a primeira coisa é ouvir as pessoas, é não começar assim, porque a gente tem a mania, né, a boa intenção de fazer benchmark. Então, benchmark é super legal para a gente se inspirar em ideias, inspirar, né, abrir a mente, criatividade, tudo, mas ouvir as pessoas, formar grupos de pessoas para ser específico para aquele público, porque o público que está numa indústria é totalmente diferente do público que está numa empresa de tecnologia, que é diferente de empresa de serviço. Enfim, inclusive dentro de uma mesma empresa eu tenho públicos que valorizam coisas diferentes, então ter essas personas, não vou fazer um trabalho de persona, mas sei que eu tenho, eu sei, né, independente de qualquer coisa, eu sei que eu tenho alguns grupos aqui, deixa eu chamar, fazer focus group, conversar com essas pessoas, entender um pouco das dores, entender um pouco dos sonhos, porque se a gente tem isso mais desenhado, mais palpável, a gente consegue pensar nas experiências, é muito mais fácil conhecendo o meu público do que não conhecendo. É igual quando a gente vai dar um presente para alguém, né? Quando eu conheço aquela pessoa e sei o que ela gosta, é muito mais fácil de eu acertar no presente do que eu falar, eu tenho que dar um presente para a sobrinha da filha do não sei quem, o que eu vou comprar? Não tenho a mínima ideia. Então, eu acho que a primeira coisa é conhecer. E começar não tenho dinheiro, não tenho, né, não consegui convencer ainda sobre investimento, mas começa com coisas intangíveis, começa com essas experiências, né, de reconhecimentos, elogios, criar dias, né, igual a gente está na festa junina agora, que é um momento que a gente não está, muitas pessoas não estão na empresa, mas, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um correio elegante, eu posso, sei lá, mandar recados virtuais, mas gera um movimento que as pessoas saem daquela rotina de trabalho e enxergam a empresa como um lugar que ela quer estar, não só para trabalhar, mas para se divertir também, sabe?
Então, eu acho que é isso. Mas a gente precisa conhecer para ser mais assertivo na ação. Porque eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando que ela chegou, ela é business partner, chegou na área que ela ia atender e propôs um monte de coisa lá, né? Um monte de... essas coisas que a RH gosta de fazer também, de festinha, de tal. E aí as pessoas, era na área financeira, e as pessoas começaram a falar, nossa, que babaquice, assim, né? Tem isso. Se a pessoa acha que é babaquice, para que eu vou fazer? Então, se a gente conhece o nosso público, a gente consegue ir na veia, assim, acertar. Perfeito. Kelly, eu queria te agradecer, né, por tu ter aceitado o nosso convite. Eu queria te dar o espaço agora, primeiro, para tu falar das tuas redes, aonde te encontrar. Se alguém ficar com dúvida, de que forma pode te contatar. Legal. Eu tô no Instagram, onde eu comecei, né? Então, a gente tá lá diariamente fazendo conteúdos, conversando com as pessoas. O Instagram é Employer Branding Experience. Então, a gente fala de RH e fala de tudo lá. A gente chegou no LinkedIn agora, semana passada, então agora já podemos conversar pelo LinkedIn, porque eu acho que tem muita gente que né, gosta mais da rede até para trocar e tudo, então estamos lá também agora. E a gente está indo para outros canais, então em breve estaremos em outros canais aí, podcast, YouTube, a gente está ampliando. Perfeito. Mas vou ficar super feliz de receber todo mundo lá para bater um papo. Eu quero agradecer muito a Grow de novo pelo convite, né? E por ter a oportunidade de falar com todo mundo aqui. Muito obrigada. Na página da Grow também tem todos os contatos de todos os nossos convidados. Eu agradeço a você que esteve conosco até esse presente momento. Te convido para ver as outras trilhas que estão fantásticas. Muito obrigada e até